pessoal, aqui é a doutora Tatiana Gebrael, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Wilson, também mais um depoimento muito interessante de melhora visual com os exercícios visuais. Estou trazendo aqui histórias incríveis para vocês e que estão dando muita repercussão mesmo. Tenho recebido e-mails do mundo inteiro, e-mails de Portugal, de Madrid, dos Estados Unidos, de pessoas que viram os vídeos e se inspiraram com as histórias. Então está bem interessante todo esse processo, enfim, de relatos e histórias surpreendentes de melhora visual, que na verdade a gente sabe que existe muito, mas agora a gente está documentando isso para inspirar pessoas como você ou pessoas que estão passando dificuldades visuais sem conhecer outras alternativas, né? Então, Wilson, obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui comigo. A gente acabou de fazer uma sessão aqui no consultório, a gente está no hall do consultório e eu pedi para o Wilson gentilmente ceder o relato dele para a gente, tá, Wilson? Então, se apresenta para o pessoal, o seu nome, sua idade, enfim, dá a ficha completa. Legal, sem problema. Olá a todos, meu nome é Wilson Roberto Barbosa Ramos, eu tenho 56 anos, moro em São Paulo, no Jardim da Prudência, trabalho numa empresa multinacional que produz fraldas, papel higiênico, neve, fraldas Mônica, absorvente íntimos, e tenho um cargo de gerência, de planejamento financeiro. E vamos para o histórico? Vamos, só me conta rapidinho como é que você chegou até mim, como é que você me achou, o que aconteceu para você chegar até aqui, né? Tá bem. Bom, eu vim por indicação da doutora Rosana Gentil, ela atende na clínica Tobias, lá na Chácara Flora, e eu fui a ela procurando um tratamento alternativo para a visão, e ela me informou da possibilidade de fazer esses exercícios de terapia ocupacional e que ajudam na recuperação da visão que eu pretendia com ela, né? Conta um pouquinho, então, se você foi na doutora Rosana, a doutora Rosana é uma oftalmologista que conhece os exercícios, né, que tem vários relatos de pacientes dela que também melhoraram com os exercícios e acabou te indicando para vir até aqui. Mas o que aconteceu com os seus olhos, enfim, dá um histórico para as pessoas entenderem. Okay. Bom, eu começando mais cedo, desde criança, praticamente 16 anos que eu uso óculos, miopia alta, né, e progredindo, e já com quase 40 anos eu fui fazer a LASIK para reduzir a miopia. Foi bem, porque eu fiz os dois olhos e eliminei a miopia, não tinha nenhuma outra distorção. Fiquei aí em torno de 12 anos sem usar nada para ajudar a visão. E a partir daí, já próximo de 50 anos, começou a surgir dificuldade de leitura e astigmatismo começou a aumentar. E aí passei a usar primeiro óculos para leitura, depois um multifocal para corrigir a distância e ajudar no trabalho, principalmente com leitura em computador, que é muito demandante. E a coisa de 2 anos, 3 anos quase, eu tive um descolamento de retina no olho direito. Já há uns meses antes vinha tendo episódios de roturas, né, na retina, que são pequenos vasos sanguíneos se partindo e derramando sangue dentro do olho, e fiz alguns tratamentos com laser de fotocoagulação, primeiro no olho esquerdo, um mês depois no olho direito, um pouco mais forte, e também fiz com o mesmo tratamento com laser, e depois de uns 2 meses, uma virada de ano, eu tive o descolamento de retina, e aí precisei fazer cirurgia para recolocar. Usou um anel de silicone, óleo e tudo que tinha direito para garantir, embora não fosse tido como um descolamento muito grave, o cirurgião quis ter muita certeza de que estava usando todos os recursos e aparentemente foi bem sucedido. Após a cirurgia eu voltei com a visão bastante prejudicada do olho direito, não era possível, era possível ver imagens grandes, não ler nada de muito, praticamente nada, e 6 meses depois tive que refazer uma outra cirurgia para retirar um material que ficou da primeira, e também se fez a catarata, né, que se precipita o problema de catarata com essa cirurgia de retina.
E a partir daí comecei depois de quase um ano do primeiro problema, que fui começar a tentar arrumar o grau do óculos, né? Mas ainda muito mal a visão. Os médicos diziam que eu tinha em torno de 50% da visão, o que eles achavam diante do quadro até bom, que é muito comum pessoas com esse problema perderem bem mais da visão. Esse segundo ano depois da primeira cirurgia, eu comecei a ter melhoras bem graduais, né? Mesmo voltando para verificar o óculos, não mudava muito, né? E a visão bastante difícil, começava a querer ler alguma coisa mais próxima com o olho direito, né? Mas muito difícil. E aí no final desse segundo ano é que eu procurei a doutora Rosana, e aí a minha esposa Fátima que incentivou, que ela conhecia já bastante a clínica Tobias e os tratamentos e as linhas de tratamento que os médicos seguem nessa clínica, mas me propôs buscar um oftalmologista mais alternativo, que procure mais a saúde mesmo dos olhos e não somente a correção do problema, né? E encontrei lá a doutora Rosana, que começou com um tratamento com medicamento homeopático para ajudar na circulação no interior do olho, e me mostrou os livros, que eu também já conhecia em parte. A Fátima, minha esposa, já tinha lido muitos deles e me falava deles, mas aí eu fui também ler praticamente os principais livros do Meir Schneider e entendi a proposta, achei bastante válida, e o que mais me marcou para convencer isso foi que para se adquirir as doenças da visão, a gente exercita, né? Nos nossos hábitos de trabalho, de vida, condições de visualização muito precárias para os nossos olhos, e a gente acaba produzindo as doenças ou amplificando a gravidade das doenças que a gente já tem. E o método é uma tentativa de contrapor isso, né? Fazer exercícios que recobrem a nossa capacidade de ver, botem a gente em contato com o meio ambiente que a gente já não olha mais, e distâncias que a gente esqueceu de olhar, detalhes que a gente não presta atenção, e todo o processo também de entendimento do funcionamento da visão, que partes do olho funcionam em cada processo, e a consciência disso permite que a gente tenha mais cuidado, coloque mais oportunidades de exercitar habilidades visuais que a gente tem e vai perdendo, e também se proteja para não causar mais problemas, né? Que isso que eu acho que é mais importante, não amplificar os problemas. A mudança de hábito de vida é nesse sentido, de não incentivar os hábitos que prejudicam a visão. E retomar é uma forma de curar, né? Na verdade, os exercícios do método, eles são simples por isso, porque eles retomam uma coisa que é saudável para o olho, que é natural dos olhos, que a gente não estava fazendo mais. Mas então por isso que é simples, né? Porque é olhar longe, realmente. A gente vai falar os exercícios que ele fez e a gente vai mostrar os resultados que são também bem significativos para vocês até o final do vídeo. Mas é isso, é se expor à luz natural, realmente dormir num quarto completamente escuro, né? Não exaustar tanto, levar o seu olho à exaustão sem descansar. Isso é básico para qualquer parte do corpo, mas não é uma coisa que a gente tem consciência com os olhos, né? E o método Self-Healing, o Meir Schneider, não isso pra gente. Não, o olho faz parte do corpo. Se o corpo cansa, o olho também cansa. Então, a gente também tem muito a fazer pelo olho. A gente tem muita coisa para dar para o seu olho de saudável e tirar esses hábitos ruins e prevenir problemas futuros é uma questão seríssima, né? Porque o olho vai dando avisos. Ele vai dando avisos para você. Ele vai te falando, olha, tem alguma coisa acontecendo comigo. E a gente vai botando para debaixo dos panos, né, guardando na gaveta essas informações até a hora que, às vezes, algum problema grave acontece, né? Não é sempre isso, lógico que não, porque nada é exato no corpo da gente, né? Nada é certinho, a gente é ser humano, a gente muda. Então, às vezes acontece isso, às vezes não. Mas a probabilidade de uma coisa ruim acontecer com os seus olhos, quando eles já começam
começam a dar sinais, né, de embaçamento, de pioras, de rupturas, né? Enfim, é muito legal cuidar nessa hora. É muito legal cuidar depois, se você não cuidou dessa hora, que é o seu caso, né? E é sempre válido, sempre é hora de começar a cuidar, porque a gente tem que manter uma saúde dos olhos para o resto da nossa vida, né? Os olhos, quanta informação visual a gente não tem hoje em dia, não é verdade? E aí a gente quer mostrar os seus resultados primeiro. Depois a gente conta o que a gente fez para atingir esses resultados, tá? Então, só para dar uma noção para vocês, o Wilson vem em tratamento comigo, semanal, desde o dia, estou com a ficha dele aqui, desde o dia 7 de maio de 2014. Então, faz mais ou menos aí 6 meses, né? A gente vem em tratamento semanal, ele vem em acompanhamento comigo, ele veio, avaliei a visão dele funcionalmente, com os instrumentos que eu tenho aqui no consultório, propus uma rotina de exercícios para ele, ele foi praticando essa rotina. Bom, o que eu avaliei aqui no consultório quando ele chegou aqui? Com o olho direito realmente estava com uma visão bem prejudicada, né? Isso estava bem diferente do olho esquerdo. O olho direito via a fonte 48 do computador, uma visão de perto, ó, para vocês terem uma noção, a letra bem grande. A fonte do Word mesmo, 48. Nós avaliamos hoje, né, Wilson? Fresquinho aqui, acabamos de avaliar, acabamos de sair da sessão. O olho direito viu com dificuldade, não viu com a nitidez, não viu com muita clareza, viu com um pouquinho de dificuldade, não viu com facilidade, mas conseguiu ler as letras do parágrafo 6 aqui, que é a letra 6 do computador. Assim, uma diferença, eu vou até mostrar de perto para vocês, para ter uma diferença, pode deixar eu colocar aqui no chão, e vou mostrar de perto para vocês a diferença real aqui, no tamanho da letra 48 para a letra número 6, ó. Então, aqui letra 48, embaixo 6. Então, uma diferença de nitidez muito significativa. E como é que foi que você percebeu isso na sua rotina, Wilson? Conta para mim. Como é que você foi percebendo essas melhoras no olho direito? Bom, primeiro, as coisas que eu já não estava enxergando, né, por a tecla do teclado do computador, de repente você começa a ver que tem uma letra ali, não é branca, não é sem impressão. Algumas sinais de trânsito que não se percebe. Então a gente vai recuperando alguma capacidade, principalmente de ler. O que a gente, na minha atividade, acho que é de muita gente, é ler, né, o tempo todo. Então, lendo, mesmo imagens hoje, são leituras, porque são coisas pequenas na tela do computador, ou no telefone, ou na TV mesmo. Então, a capacidade de focar é fundamental. Então, as coisas que eu não tinha mais, não percebia, porque não tinha foco nelas, eu comecei a perceber sempre, no primeiro momento, uma imagem um pouco melhor, não se percebe, não se consegue ver bem imediatamente, mas se percebe a melhoria. Isso sim é muito presente. Vai se percebendo melhorias, alguns dias melhores do que outros, de repente voltam um pouco para trás, mas no médio prazo se percebe que está sempre progredindo, né? Isso é bem legal falar, né? Porque a nossa melhora muitas vezes, a maioria das vezes, não é uma linha reta, né? Ela é um ascendente, mas ela tem subidas, descidas. Tem dia que a gente acorda enxergando melhor, tem dia que a gente acorda enxergando pior. Isso é perfeitamente normal. Isso acontece mesmo. E aí você percebendo que mesmo nesses dias melhores, nesses dias piores, a acuidade, que é a visão do detalhe, a visão da leitura com esse olho direito melhorou muito, né? E aqui a gente verificou isso também. E a gente mediu de longe. Até trouxe aqui a tabela para vocês verem. Então, e na verdade, segura aqui para mim, antes de eu falar da tabela, pode só segurar deitado? O olho esquerdo foi junto, né? Foi junto na melhora. A gente mediu também com os dois olhos e a gente verificou que a visão do olho esquerdo, que já era uma visão boa, já tinha uma acuidade boa, melhorou ainda mais. Então, do parágrafo, que era o parágrafo 5, que ele estava lendo com aquele olho esquerdo, é um parágrafo antes do sexto, agora ele leu já o sexto com uma certa dificuldade, mas leu o sexto. Então, a clareza visual do esquerdo também vem acompanhando, né? Isso também é bem importante. E de longe, a gente viu que também melhorou bastante. Então, vou pedir para você segurar
segurar para mim, Wilson, eu vou mostrar para eles a medida que a gente fez no dia 7 de maio. Então, no dia 7 de maio, com o olho direito, a gente costuma medir a 6 metros, mas não foi possível, porque a 6 metros não era possível ver nenhuma letra da tabela. Então, a gente aproximou pela metade da distância, a 3 metros, aí foi possível ver a terceira linha da tabela, mas ele errou uma letra da linha da tabela. Tá? Isso está anotado aqui na fichinha dele. Então, ele leu essas letras aqui e uma ele errou. Hoje, a gente avaliou a visão dele. Já foi possível ir a 6 metros, o que não era antes. E a 6 metros, então, a gente dobrou a distância, o Wilson viu essa linha aqui. Então, o dobro de distância, quando não era possível ver nenhuma letra da tabela, ele já viu essa linha aqui, não com total clareza, alguma dificuldade no entendimento das letras, mas acertou todas as letras, tá? Então, assim, também muito significativo de longe, né? Tá feliz com as suas melhoras? Sem dúvida. Isso é muito bom saber que dá para recuperar e melhor ainda não perder, porque depois que você começa a ver que é possível perder a visão de um olho, é possível perder o outro também. Então, recuperar o que já estava quase que dado como perdido, né, é bastante alentador. E melhor ainda é saber que a gente pode se proteger e não agravar, né? Com certeza, acho que isso é bem significativo para muita gente que está ouvindo a gente aqui. E vamos contar resumidamente um pouquinho dos principais exercícios que ele faz, então. Você chega, como é que é a sua rotina? Você chega a fazer exercício todos os dias, enfim, porque você trabalha muito, trabalha numa empresa, numa área corporativa, na gerência, enfim, tem uma carga de trabalho grande, num ambiente de trabalho que não é aquele ambiente, né? Enfim, é dentro da sala fechada, usa bastante computador, tem bastante reunião. Como é que você consegue encaixar esses exercícios e quais que você fez, os principais deles? Sim. Bom, nas rotinas em casa é o que é mais fácil. No trabalho realmente é muito difícil, porque não existe uma rotina. Todo dia é diferente, algumas pessoas que procuram, então conseguir 10 minutos para fazer alguma coisa para você é uma coisa que não acontece, né? Então em casa, de cara eu já acordo e depois de lavar o rosto já coloco um tampão no olho esquerdo e fico, tudo que eu faço até pouco antes de sair de casa é com o olho direito, né? E eu percebi que no primeiro momento eu não via uma lata de leite que estava escrito nela, nem sabia, nem se via qualquer letra ali. Depois, com o tempo, foi possível ler detalhes, ver algumas coisas, objetos da casa que estavam totalmente distantes e apagados, começaram a surgir. E mais à distância, olhar para fora, as vizinhanças, já foi melhorando bastante. Então esse é um exercício que eu faço todos os dias. Depois de um tempo também, por dica da doutora Tatiana, comecei a fazer, como eu normalmente chego à noite em casa, tomar banho no escuro, né, que também é um exercício que me ajuda bastante a mudar, né, a abertura da íris. Não é da íris, né? Da pupila, né? E recobrar movimentos que já estavam adormecidos ali, né? E os exercícios propostos, ela me fez uma proposta lá, uma folha para cada dia da semana, praticamente, fim de semana. Eu procuro seguir, não tenho toda a disciplina, poderia ter mais ganhos se tivesse essa disciplina, mas depende de disposição e condição de encaixar no dia a dia, mas na medida do possível eu procuro encaixar, seguir uma sequência, ou pelo menos fazer os que eu me adapto melhor, né? Procuro seguir as recomendações de como fazer. Às vezes eu adapto para a forma que é mais fácil para mim, ou às vezes alguma coisa não está muito legal, então eu mudo um pouco para o que é mais cômodo, e se percebo que traz o resultado pretendido, né, que foi buscado, eu mantenho, né? Isso é muito importante, porque você sabe muito mais da sua saúde do que eu, do que qualquer pessoa, do que qualquer médico, né? A gente tem que se apoderar do que a gente sente. E eu sempre estimulo isso. Olha, eu vou te passar uma rotina que eu acho que é legal, mas você tem que adaptar ao que você vive, à sua realidade. Ou seja, você não faz exercício nenhum durante o seu trabalho. Você faz de manhã, fica trabalhando, vai para a empresa. Aí, quando você volta à noite, aqui você faz alguns exercícios à noite, e aí no final de semana. E mesmo assim, mesmo ele achando que ele não tem disciplina,
que ele poderia ter mais essa persistência com os exercícios, a melhora foi muito significativa. E às vezes muita gente não começa os exercícios porque, eu não vou ter tempo, não vai dar certo e tal. Mas você vê que não uma carga tão grande assim, tem que ter, lógico, força de vontade, tem que ter comprometimento, mas completamente adaptável à rotina que você vive, né? A gente faz alguns exercícios, outros exercícios também. Você lembra para falar pro pessoal? Sim. O palming, sim, eu faço também, é rotina. Aliás, antes de levantar eu faço palming, depois faço um palming assim que eu tiro a venda do olho esquerdo, mesmo mais rápido faço. À noite também, antes de dormir, um palming. À noite também eu faço um alongamento dos olhos, que é ficar piscando e olhando em diferentes direções, movimentando bastante o globo para regenerar os músculos, né? Nos fins de semana, às vezes pela manhã eu consigo fazer o sunning, que é olhar com a pálpebra fechada para o sol diretamente e movimentando a cabeça lateralmente até atingir um ponto escuro para fechar, né, a íris, né, abrir, né, no escuro. E esse é um exercício que me agrada muito, mas eu não consigo encaixar muito. Quando eu faço no final de semana, que tem sol, né, me ajuda bastante. E dá uma sensação de que você está colocando um colírio dentro do olho, né? Essa é a sensação. E promove realmente energia, percebe-se a circulação se ativando, né? E isso, embora eu não aproveite todas as oportunidades, eu recomendo que quem possa fazer, procure fazer, porque tem muitos benefícios mesmo. Muita gente fala, né, nos outros depoimentos também, um dos principais exercícios que é o ensolar, que é o sunning, que como é efetivo, né? E você vê, são uns exercícios, muitas vezes os mais básicos, que têm um efeito mais poderoso, né? A gente trabalhou muito esses exercícios básicos, também trabalhamos a visão na tabela, né? Então tem exercícios com a tabela, tem exercícios de leitura, com o olho direito, e a gente trabalhou um pouquinho a junção dos dois olhos, né? Conta um pouquinho para eles os exercícios. Basicamente com as contas, né? De bolinhas coloridas no barbante, que a gente vai olhando a carreira e vai formando figuras. Então se percebe distorcer a visão mais distante, abrir um V ou um A quando se olha mais perto, e a gente consegue ver como que o olho trabalha, né, para focar uma distância, e a visão periférica como continua vendo a distância mais à frente ou mais atrás. E isso também é bastante difícil no começo, mas é um exercício interessante para a gente observar a própria melhora, né, que se permite enxergar o progresso, né, do exercício. E isso, para mim, era bastante perturbador. Quando eu olhava com um olho, a imagem estava num lado, e com o outro olho ela mudava completamente de posição, parecia que estava se movimentando. E com o tempo isso foi se encaixando, e hoje praticamente estão na mesma posição nos dois olhos, né? Hoje a gente refez esses exercícios algumas semanas passadas, estava com bastante facilidade, né? Esse exercício está todo descrito no blog, tá? Em algum lugar aqui, provavelmente na descrição do vídeo embaixo, tem o link. Você pode procurar lá, exercício com as contas. Você vai achar, tem uma barra de procura no blog para você achar os exercícios. O ensolar também está lá, o palming também está lá, tem muita coisa no blog. Então, se você já quiser começar a praticar já, gostou, enfim, quer experimentar, tem lá, né? Então, assim, muito legal, porque não precisa parar de viver e de trabalhar, né, para melhorar a visão. Isso não é uma coisa à parte, isso tem que ser uma coisa já dentro da rotina, e é muito possível, né? Se você, como um alto executivo, consegue, se uma mãe com um bebê consegue, a gente mostrou aí um ilustrador também que trabalha o dia todo consegue, o outro que também é empresário, que tem o próprio negócio consegue, enfim, é muito possível você conseguir melhorar a visão em curto espaço de tempo, porque o que são 6 meses, né, Wilson, que são 6 meses, em 6 meses é muito pouco tempo para uma melhora muito significativa. Então, assim, é rápido, não demora tanto, né? É efetivo, e eu acho que assim, a qualidade de vida, a satisfação pessoal que isso traz tem, né, um valor inestimável. Então, queria realmente agradecer você pelo seu depoimento, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, tá?
Prazer todo meu, espero que isso contribua para mais gente a assimilar, aprender e buscar ver melhor. Né? Sim. Que bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica lá em gostei se vocês gostaram. Pode se inscrever no canal para receber mais outros vídeos que eu vou colocar ainda nessas próximas semanas. Se você tiver alguma dúvida, o que são esses exercícios? Será que funciona para o meu caso? Pergunta para mim, deixa comentários aqui embaixo que eu respondo, me manda e-mail, enfim, estou completamente disponível para responder as questões de vocês e vou ficar muito feliz em respondê-las também, tá bom? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Obrigada, pessoal, um beijo, tchau, tchau, até mais. Tchau.